Antes de começarmos, é importante lembrar que esta história é uma obra de ficção, criada para emocionar e envolver. Todos os personagens, eventos e acontecimentos aqui narrados são fruto da imaginação, ainda que inspirem sentimentos reais e universais. Prepare-se para mergulhar em uma trama de segredos, reencontros e emoções profundas, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma jornada de amor, perda e esperança. Esta é a história de Leonardo, Lucas, e um legado que atravessa gerações, mostrando que era uma tarde dourada e silenciosa, na Fazenda Talismã, em Goiás. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e cor-de-rosa, enquanto uma brisa suave acariciava as árvores e fazia o capim dançar levemente. Leonardo caminhava devagar pelos campos, o violão pendurado no ombro como um velho companheiro de guerra. A cada passo, os sons da natureza, o canto distante dos pássaros, o mugido de um boi, o farfalhar das folhas, pareciam sussurrar memórias que ele guardava no coração havia mais de 2 décadas. Ele parou diante de uma árvore que costumava visitar com o irmão. Encostou-se ao tronco, tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos já grisalhos, fechando os olhos. Tocou algumas notas no violão, hesitantes, e sussurrou o nome que ainda doía. Leandro. O tempo havia passado, mas a saudade nunca tinha dado trégua. Era uma dor silenciosa, constante, que habitava em algum canto do peito, um lugar que ninguém via, mas que queimava toda vez que lembranças vinham à tona. E ultimamente, essas lembranças vinham com força. Havia algo estranho no ar. Uma angústia inexplicável se alojava dentro dele, como um presságio. Toda vez que pensava em 2002, o coração acelerava. Não era só a dor da perda. Era como se algo tivesse ficado inacabado. Naquela mesma semana, enquanto tomava café na varanda, Leonardo foi surpreendido por um envelope sobre a mesa. Um dos peões disse que o encontrou preso entre as tábuas do portão, sem qualquer identificação, sem selo, sem remetente. Era uma carta. Um envelope amarelado pelo tempo, de bordas gastas, com um leve cheiro de mofo e coisa guardada. Como se tivesse atravessado os anos apenas esperando o momento certo para ser entregue. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele abriu o envelope. Dentro, havia uma única folha dobrada, escrita à mão, com uma caligrafia fina e delicada. As letras pareciam desenhadas com cuidado, como se cada palavra tivesse um peso. Leonardo leu em voz baixa, como se temesse ouvir o que estava escrito. Está na hora de saber a verdade. Leandro te deixou algo. O mundo pareceu parar por um instante. O som do vento, dos pássaros, dos animais, tudo ficou em silêncio. O coração dele bateu mais forte. As palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Que verdade era essa? O que Leandro teria deixado? E por que só agora, tantos anos depois, aquilo vinha à tona? Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A carta era um portal para um passado que, até então, ele acreditava conhecer. Mas, naquele instante, percebeu. Talvez nunca tivesse conhecido tudo. Talvez o irmão tivesse guardado um segredo. E esse segredo estava prestes a ser revelado. Tomado por uma mistura de curiosidade inquietante e emoção quase sufocante, Leonardo adentrou o antigo escritório de Leandro. Um espaço que parecia congelado no tempo, como se a morte do irmão tivesse suspendido ali cada objeto, cada papel, cada lembrança. O ar estava impregnado de um cheiro nostálgico de madeira envelhecida, livros empoeirados e um leve toque de mofo, revelando os anos em que aquele cômodo ficou trancado, intocado. Ele caminhou lentamente até a imponente escrivaninha de mogno, sentindo o peso da história nas mãos enquanto tocava a superfície gasta pelo tempo. A luz fraca que entrava pela janela mal iluminava as gavetas. Com cuidado, ele começou a mexer nelas, cada som ecoando naquele silêncio pesado. Foi então que seus dedos tocaram algo diferente.
Uma superfície lisa e quase imperceptível. Uma gaveta falsa escondida no armário ao lado. O coração de Leonardo disparou. Com esforço, abriu aquela gaveta secreta e encontrou ali uma pequena chave enferrujada, tão antiga que parecia ter sobrevivido a eras. O metal estava corroído, e uma fina camada de poeira denunciava que ninguém a tinha tocado há muito tempo. Sem entender exatamente o que aquilo significava, uma memória súbita invadiu sua mente. O cofre embutido atrás do velho quadro do menino da porteira, que sempre ficava na parede oposta. Aproximando-se devagar, ele retirou o quadro com reverência, sentindo como se estivesse prestes a desvelar um segredo sagrado. O cofre, de ferro escurecido pelo tempo, parecia um guardião silencioso da história da família. Com mãos trêmulas, quase sem fôlego, Leonardo encaixou a chave na fechadura. A chave girou com um estalo seco, um som que reverberou profundamente dentro dele, como se estivesse abrindo mais que um simples cofre. Estava abrindo uma porta para o passado. Lá dentro, repousava um envelope amarelado pelo tempo, com bordas amassadas, e uma inscrição que parecia escrita para ele, para aquele momento. Para o Léo, quando for a hora. Com dedos cautelosos, ele abriu o envelope e encontrou, além de algumas fotografias antigas, amareladas e desgastadas pelos anos, uma carta cuidadosamente dobrada. 4 páginas escritas com a caligrafia inconfundível. De Leandro. Cada linha parecia pulsar com o peso da verdade, como se o irmão estivesse ali, falando diretamente com ele através do tempo. Leonardo segurou a carta com reverência, sentindo o ar se tornar mais denso ao redor. O que estaria escrito ali? Que segredos o irmão havia guardado por tanto tempo, esperando que ele os descobrisse. A emoção tomou conta dele. Medo, esperança, tristeza e uma chama de coragem que agora começava a arder forte em seu peito. Na carta, as palavras de Leandro surgiam como ecos do passado, carregadas de um segredo que ele guardara por toda a vida. Com uma sinceridade tocante, o irmão revelava algo que jamais tinha compartilhado com ninguém. Um amor proibido, intenso e arrebatador, vivido na juventude com uma mulher portuguesa chamada Helena. Leandro contava que os dois se conheceram durante uma turnê pela Europa, em uma noite mágica em Lisboa. Foi um encontro inesperado, um fogo que queimou rápido e forte. Por semanas, viveram um romance apaixonado, cheio de risos, juras sussurradas e promessas silenciosas sob o céu estrelado. Mas aquele amor, apesar de verdadeiro, era cercado de tabus e medos. Helena era uma mulher fora de seu mundo, e ele um jovem que carregava o peso da fama, das expectativas familiares e do olhar implacável da imprensa. Em meio àquela paixão proibida, Helena ficou grávida. Sem que ninguém soubesse, nem mesmo os mais próximos, ela retornou a Portugal para proteger o bebê e a si mesma. Leandro explicou que, por medo das consequências e da exposição, decidiu manter tudo em segredo, um fardo pesado que carregou sozinho durante anos. A última vez que teve notícias dela foi através de uma carta, quando o filho já havia nascido. Ali, numa letra que parecia ainda pulsar vida e esperança, Leandro escrevia para o irmão, revelando um pedido que vinha do fundo do coração. Léo, meu filho se chama Lucas. Ele nasceu em Lisboa. Sei que talvez você me julgue, mas confiei que um dia ele te encontraria. Cuide dele por mim. Leonardo sentiu um nó na garganta, um aperto que parecia querer impedir até mesmo sua respiração. Era um chamado, um pedido de amor, um legado, que atravessava mares e anos, uma esperança que agora estava em suas mãos. O silêncio da fazenda se transformou em um mar de emoções intensas, e a certeza de que a vida, às vezes, reserva surpresas que mudam tudo para sempre. A revelação caiu como um raio fulminante no coração de Leonardo, atravessando-o com uma força que ele jamais havia sentido antes. O impacto foi tão profundo que, por dias, ele permaneceu em silêncio absoluto,
como se tivesse sido sugado para dentro de si mesmo, tentando processar aquela verdade que abalava todas as suas certezas. Aquele segredo, tão pesado e inesperado, parecia uma bomba prestes a explodir. E Leonardo não sabia como, nem quando, iria contar para a família. O peso da verdade pressionava seu peito, e a angústia tornava cada instante insuportável. Mas movido pelo amor imenso que tinha pelo irmão e pela responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros, ele encontrou coragem para abrir seu coração. Confidenciou primeiro à esposa Poliana, sua companheira fiel e seu porto seguro. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao ouvir a história, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Logo depois, com um misto de receio e esperança, compartilhou o segredo com o filho, Zé Felipe, que também ficou profundamente abalado. A notícia caiu como uma bomba em toda a família, deixando-os em choque, desnorteados, mas unidos pela vontade de buscar a verdade e honrar o legado de Leandro. Determinados a encontrar Lucas, aquele filho desconhecido, aquele laço invisível que agora precisava ser descoberto, Leonardo não hesitou. Contratou um investigador particular, alguém experiente e discreto, para vasculhar cada pista, cada canto de Portugal, atrás daquele nome esquecido. Semanas se passaram, cheias de angústia e expectativa, até que uma pista importante surgiu. O investigador descobriu que Lucas não era apenas um nome perdido no tempo. Ele era um cantor de fado, com uma voz profunda e carregada de emoção, conhecido na cidade do Porto. Mais surpreendente ainda, Lucas era um admirador declarado de Leonardo, sem jamais imaginar que aquele homem que tanto admirava era, na verdade, seu tio. A descoberta parecia um enredo de filme, um destino entrelaçado por música, sangue e segredos que o tempo não conseguiu apagar. Leonardo sentiu o coração bater acelerado, sabendo que, em breve, teria que encarar não só o passado, mas também um futuro que prometia ser tão desafiador quanto emocionante. Leonardo sentiu o peso da decisão como um chamado irrecusável. Não bastava mais saber de longe, por cartas ou relatos. Era preciso olhar nos olhos daquele filho que ele nunca conhecera, sentir na pele a conexão que o tempo tentara esconder. Sem hesitar, arrumou suas malas e embarcou rumo a Portugal, levando no coração a esperança e o medo misturados. Esperança de reencontro, medo do que encontraria. Chegando à cidade do Porto, Leonardo se viu envolto por ruas estreitas, cheias de história, com fachadas cobertas de azulejos e o cheiro inconfundível do mar, misturado ao aroma dos cafés e das tascas tradicionais. Era um lugar onde o fado não era apenas música, era alma, era vida, era destino. Naquela noite, ele se dirigiu a uma pequena casa de fado, um espaço aconchegante e carregado de tradição, onde as vozes ganhavam vida e histórias eram contadas em melodias tristes e apaixonadas. Leonardo sentou-se discretamente na penumbra da plateia, observando o ambiente enquanto seu coração batia forte, antecipando o momento que mudaria tudo. Quando Lucas subiu ao palco, a sala pareceu silenciar em reverência. As luzes suavemente iluminavam o rosto do jovem, que segurava o microfone com aquela mistura de timidez e paixão que só os verdadeiros artistas têm. A primeira nota escapou de seus lábios, e naquele instante, Leonardo sentiu como se o tempo tivesse voltado atrás. Era como ouvir Leandro de novo. A semelhança física era impressionante. Os mesmos olhos profundos, o mesmo jeito contido, quase tímido, de encarar o público. Mas foi o timbre da voz que realmente o arrebatou. Aquela voz carregada de sentimento, que parecia contar histórias de amor, perda e esperança. Leonardo sentiu uma onda de emoção tão intensa que mal conseguia conter as lágrimas que começaram a escorrer silenciosas. Cada verso de Lucas era uma ponte entre passado e presente, uma conexão invisível que atravessava o Atlântico e os anos. Quando o show terminou,
a pequena casa de fado explodiu em aplausos. Leonardo, com o coração na garganta e os olhos ainda marejados, levantou-se devagar e se aproximou do jovem cantor nos bastidores. Lucas, ainda ofegante, virou-se surpreso ao ver aquele homem de semblante emocionado se aproximar. Com a voz embargada, Leonardo segurou a mão do rapaz e disse, olhando fundo em seus olhos: Você não me conhece ainda, mas eu sou o irmão do seu pai. O nome dele era Leandro. No silêncio que se seguiu, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Lucas piscou, confuso, tentando entender a intensidade daquele momento, enquanto lágrimas começavam a brilhar em seus próprios olhos. O peso de um segredo guardado por tantos anos finalmente se revelava, e duas vidas, separadas por um oceano e por décadas, começavam a se entrelaçar de um jeito que só o destino poderia escrever. Lucas ficou em choque. O mundo que ele conhecia parecia desmoronar diante daquele homem que ali estava, revelando uma verdade que até então era apenas um sussurro guardado no coração de sua mãe. Helena, sua mãe, sempre lhe contara que seu pai fora um músico brasileiro, um homem distante que, por motivos que ela nunca explicou completamente, optara por não ter contato. Mas agora, vendo aquele homem tão emocionado e verdadeiro, tudo se misturava na mente de Lucas como uma tempestade de dúvidas, confusão e esperança. Por dentro, seu coração batia descompassado, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça, que por anos fora oculto. Cada palavra de Leonardo trazia à tona uma série de sentimentos conflitantes: incredulidade, saudade de algo que ele nunca viveu, e um desejo profundo de finalmente entender suas raízes. Nos dias que se seguiram, Leonardo teve a oportunidade de conhecer Helena pessoalmente. O encontro aconteceu em uma pequena casa à beira do Douro, onde o rio refletia as luzes da cidade e parecia abençoar aquele reencontro. Helena recebeu Leonardo com uma mistura de respeito, tristeza e alívio, como se carregar aquele segredo, por tanto tempo, finalmente tivesse um desfecho. Durante horas, eles conversaram. Helena falou com lágrimas nos olhos, confirmando cada palavra da carta de Leandro. Contou sobre o amor intenso, a gravidez inesperada e a decisão dolorosa de manter o filho longe do irmão, na esperança de poupá-lo de uma vida cercada por escândalos e sofrimentos. Ela explicou que, apesar de ter protegido Lucas com toda a força que tinha, sempre soube que aquele momento chegaria. O momento em que a verdade não poderia mais ser escondida. Enquanto isso, Lucas, ainda abalado pela avalanche de emoções e revelações, pediu tempo. Tempo para processar tudo aquilo que mudara a sua vida de repente. Tempo para entender não só quem ele era, mas quem poderia ser daqui em diante. Naquele instante, em meio ao turbilhão de sentimentos, uma coisa ficou clara para todos. Apesar do tempo, da distância e do silêncio, o laço de sangue e amor que os unia nunca fora quebrado. Agora, eles tinham uma nova chance. Uma chance de reconstruir laços, de criar memórias e de curar feridas antigas com a força do perdão e da esperança. Após algumas semanas intensas em Portugal, onde conversas profundas e momentos carregados de emoção marcaram cada dia, Leonardo finalmente conseguiu convencer Lucas a embarcar numa jornada que mudaria para sempre a vida de ambos. Uma visita ao Brasil, para conhecer a família que até então era apenas um nome distante, uma promessa no papel de uma carta antiga. O dia da chegada de Lucas ao Brasil foi como um sonho prestes a se tornar realidade. No aeroporto, a ansiedade era palpável. O coração de Leonardo batia acelerado, misturando o nervosismo com uma esperança que parecia maior do que ele próprio. Quando Lucas desceu do avião, a primeira visão da família aguardando ansiosa foi um momento que congelou o tempo. Poliana, com os olhos marejados, segurava firme a mão de Zé Felipe, que também não conseguia conter a emoção. Ao lado deles, Maria Alice e Maria Flor, pequenas e curiosas, observavam atentamente aquele novo tio que chegava, carregando no olhar
a mesma profundidade que o irmão de Leonardo possuía. Havia lágrimas silenciosas, sorrisos trêmulos, abraços apertados e um misto de alegria e alívio que preenchia cada espaço do encontro. A recepção foi calorosa, como se uma peça perdida finalmente tivesse encontrado seu lugar no quebra-cabeça da família. Leonardo sentiu um nó na garganta ao ver Lucas se conectar com aquelas pessoas que, até pouco tempo, eram apenas histórias e fotos distantes. Em casa, Leonardo levou Lucas para um passeio pelo passado. Mostrou cada canto onde Leandro deixara suas marcas. Eles folhearam álbuns de fotos antigas, onde sorrisos congelados contavam histórias de tempos felizes e difíceis. Leonardo revelou vídeos caseiros, registros raros da vida e da música do irmão, momentos que pareciam ganhar vida diante dos olhos atentos de Lucas. Mas talvez o instante mais especial foi quando Leonardo retirou do armário o famoso violão que Leandro usava nos shows, aquele mesmo instrumento que carregava a alma e o talento do irmão. Lucas o tocou com reverência, sentindo como se pudesse escutar as melodias do passado ecoando pelas cordas, conectando duas gerações que agora finalmente se encontravam. Naquele momento, as diferenças culturais, os anos de separação e as dúvidas deram lugar a uma certeza profunda. Aquela família estava unida, e o amor que atravessara mares e segredos seria a força que os manteria juntos dali em diante. Durante os dias que Lucas passou com a família, entre risos, histórias e momentos de descoberta, Leonardo guardava um segredo especial para revelar, algo que ele sabia que tocaria o coração do sobrinho de forma única. Em uma tarde calma, numa sala iluminada apenas pela luz suave do entardecer, Leonardo retirou do cofre, junto à carta, uma fita cassete antiga, amarelada pelo tempo. Com um gesto cuidadoso, ele colocou a fita no aparelho de som antigo, e logo, a sala foi preenchida por uma melodia suave, quase sussurrada, que parecia carregar todo o peso da saudade e da emoção contida nos anos de silêncio. Era uma música nunca lançada, gravada por Leandro em um momento íntimo e vulnerável. Uma canção que falava de um filho distante, de uma saudade profunda e da esperança que o mantinha firme mesmo longe. As palavras e as notas ecoavam, no ar, e Lucas sentiu como se aquelas frases tivessem sido escritas para ele, como um abraço invisível atravessando o tempo e o oceano. A voz do pai, tão presente e tão distante ao mesmo tempo, despertava um misto de lágrimas e sorrisos, revelando uma conexão que transcendeu anos e distâncias. Com o coração apertado pela emoção, Lucas se virou para Leonardo e, com a voz embargada, pediu permissão para regravar aquela música, uma homenagem viva e eterna ao homem que, mesmo ausente, sempre faria parte da sua história. Movidos por esse desejo de unir passado e presente, Brasil e Portugal, Leonardo assumiu a produção da nova versão da canção. Zé Felipe, emocionado com a história do primo que acabara de conhecer, se juntou ao projeto, trazendo seu talento e amor para o registro. Quando finalmente a faixa foi lançada, recebeu o nome simbólico de Meu Filho, Meu Fado. Uma obra que se tornou muito mais do que uma música, mas um elo vibrante entre duas terras, duas famílias, e um amor que o tempo nunca conseguiu apagar. A canção ganhou o coração dos fãs em ambos os países, emocionando a todos com a história real de um pai, um filho e um tio que, mesmo separados por tanto, encontraram na música a força para se unir para sempre. Com o passar dos meses, Lucas foi se integrando cada vez mais à família brasileira, não apenas como aquele sobrinho que surgira de um segredo guardado por décadas, mas como um filho, um irmão, um artista que agora compartilhava não só sangue, mas sonhos e histórias. Aos poucos participou de shows ao lado de Leonardo, onde suas vozes se entrelaçavam em harmonias carregadas de emoção, fazendo o público vibrar e se emocionar com a força daquele reencontro improvável. Sua presença em programas de televisão também trouxe um novo brilho à trajetória da família.
Em entrevistas, Lucas falava com sinceridade e emoção sobre a descoberta do tio, do pai que nunca conhecera e do caminho que começava a trilhar ao lado deles. O público se encantava, não só pelo talento do jovem cantor de fado, mas pela história de amor, perda e esperança que ele representava. A mídia, mesmo ávida por detalhes, mostrou uma postura respeitosa diante daquela história tão delicada. Evitaram sensacionalismos, compreendendo que, por trás dos holofotes, havia uma dor profunda, mas também a beleza singela de um reencontro que transformava vidas. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio, solidariedade e admiração, pela coragem de todos em enfrentar o passado e construir um futuro juntos. Para Leonardo, aquele momento representava muito mais do que fama ou sucesso. Ele finalmente sentia uma paz que há muito tempo lhe escapava. A certeza de que Leandro, seu irmão amado, havia deixado algo eterno além da saudade. Um filho que carregava em si a mesma essência, o mesmo talento e a mesma força para emocionar o mundo. Naqueles encontros, nas canções compartilhadas e nos abraços sinceros, Leonardo percebeu que, apesar da distância e do silêncio, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E agora, com Lucas ao seu lado, ele sabia que a história de sua família ainda tinha muitos capítulos para escrever, com esperança, união e música como protagonistas. Numa noite memorável em Goiânia, sob as luzes vibrantes do palco de um dos maiores eventos musicais da região, Leonardo preparava um momento que guardava com o coração apertado. O público lotava o espaço, a energia no ar era elétrica, e todos aguardavam ansiosos, sem saber que estavam prestes a presenciar algo muito além de um simples show. Quando a última música terminou, Leonardo pegou o microfone com uma voz carregada de emoção. Respirou fundo, os olhos brilhando, e então chamou Lucas ao palco, que entrou timidamente, mas com o sorriso iluminando o rosto. O silêncio tomou conta da multidão. Diante de milhares de pessoas, Leonardo falou com firmeza e ternura. Lucas, eu prometi para o seu pai, meu irmão Leandro, que cuidaria de você como se fosse meu próprio filho. Hoje, diante de todos vocês, quero renovar essa promessa. Leandro, se você está aí, de onde estiver, saiba que missão cumprida, irmão. Seu legado vive em nós. O público explodiu em aplausos, e lágrimas escorriam discretas no rosto dos dois homens, que se abraçaram forte, como se naquele abraço estivessem selando todos os anos de silêncio, distância e saudade. Em seguida, as primeiras notas de Pense em Mim começaram a tocar, e as vozes de Leonardo e Lucas se uniram, em perfeita harmonia, ecoando por todo o recinto. A canção, carregada de lembranças e sentimentos, foi cantada com uma intensidade que arrepiava cada pessoa presente. Naquele momento, entre acordes e emoção, eles encerraram uma história que levou 23 anos para ser revelada. Uma história, marcada pela dor da ausência, mas que finalmente encontrou seu final feliz. E, acima de tudo, um recomeço cheio de esperança, amor e música, para unir gerações e curar feridas profundas.